programa Tá na Web tem como convidado especial o advogado Fabiano Vicente Elias. Fabiano, seja muito bem-vindo e eu gostaria que você iniciasse fazendo a sua apresentação. Quem é o advogado, o político, o comunicador, o empresário Fabiano Vicente Elias? Tudo bem, Silvana? Obrigado pelo convite, é um prazer estar com vocês aqui. Sou uma pessoa fundamentalmente anarquista, essencialmente socialista e, na realidade, um grande democrata. Gosto de compartilhar as decisões, gosto de realizar e qualquer área em que me traga muito desafio me deixa absolutamente animado para trabalhar, seja ela na advocacia, na política ou no ramo empresarial ou até mesmo na comunicação, onde tivemos a oportunidade de trabalhar juntos. Aprendi muito com você e consegui, a partir desse aprendizado, aplicar em muitas áreas da vida gratas lembranças que trago daquela nossa oportunidade de trabalho. Fabiano, vamos iniciar falando um pouquinho sobre o seu histórico. Você, quando conseguiu observar ou quando sentiu a política nas suas veias? Desde muito cedo. Eu fiz política dentro das escolas, participei do movimento Direta Já, do Fora Collor, pela movimentação da eleição direta de presidente, foi o que mais me marcou. Tive a oportunidade de ir a Brasília, de participar de movimentações, passeatas e conferências em Curitiba. Participei de movimentos estudantis em todos os seus níveis, sem estar preso ou adstrito a algum partido político. Isso tinha uns 14 anos. É claro que isso já era fruto daquilo que eu vivenciava em casa. Papai já era prefeito e a gente almoçava, tomava café, jantava e se divertia com a política feita daquela maneira romântica, com muita ética, com muito amor pela cidade, pelas ações que se tomavam. Eu lembro de papai e da minha mãe em casa discutindo projetos, recebendo as pessoas, angariando a vontade de todos para que as coisas dessem certo. Isso acabou contagiando a gente. Então eu desde muito cedo trago a política dentro do sangue, dentro do coração e vivencio ela dessa forma. E sempre teve um apoio fundamental do seu pai? Não. Isso é um dado que talvez seja muito interessante, porque meu pai sempre fez questão que eu trabalhasse esses talentos, os dons que cada um de nós tem, né, mas os meus dons, os meus talentos, para outros caminhos. Por muito pouco eu não fui médico, acabei descobrindo mais tarde um resultado de vestibular que eu tinha passado em medicina e acabei não descobrindo essa colocação. Me formei em Direito, me especializei nessa área, sou professor universitário nessa área, fui coordenador da faculdade aqui durante muitos anos em Paranaguá, mas meu pai sempre me canalizou todos os esforços que eu podia para a minha formação profissional e nunca para a minha formação política. A impressão que a gente tinha é que o pai sentia muito a dificuldade em estar com a família, em estar com os filhos, em poder se preservar um pouco para se dar à sua família. Ele que era muito apegado a todos nós e gerava em todos nós uma paixão muito grande. E eu acho que ele pressentia que essa dedicação na política era tão grande, era de tal forma integral que ele não queria que os seus filhos fizessem isso. E ser filho de uma pessoa tão conhecida, tão valorizada, politicamente falando, te ajudou ou te atrapalhou? Muito, me ajudou muito. Até porque talvez seja muito difícil ser filho de um ladrão, de um político desonesto, de alguém corrupto, que se arvora nos direitos das pessoas, né? Subtrai as vontades, as paixões, os sonhos das pessoas. O pai é algo completamente diferente disso. Ser filho de alguém que tem um bom exemplo, que foi um bom político, foi um político honesto, que durante 40 anos exerceu sua vida pública e nunca teve uma conta rejeitada no Tribunal de Contas, nunca teve uma denúncia levada a público, nunca teve nada comprovadamente que pudesse atacar a sua moral, a sua idoneidade. Então isso abre muitas portas, facilita muito a vida da gente.
Eu não tenho dúvida nenhuma que os pais que andam nesse caminho, que regam a sua vida pelas boas ações, pelas boas condutas, por condutas éticas e morais, eles abrem portas incríveis para os seus filhos. Perfeito. Você deve ter muita coisa boa para lembrar, né? E o que você pode dizer que, de tudo que você vivenciou, né, com seu pai na política, tem algum fato que te marcou muito, que você lembra com saudade? Olha, tem um fato, que até não é tão bom, mas me marcou pelo momento, né, e pela projeção de futuro daquele momento. É a eleição de 1996, 1992, aconteceu parecido, mas em 96 foi muito marcante. Em 92, quando Falcone e aquela ideia de um técnico na prefeitura perdeu a eleição, meu pai disse: Paranaguá perdeu a chance de dar um grande salto de qualidade. E em 96, depois do resultado da eleição, meu pai disse assim: esta é uma eleição que vai marcar Paranaguá para o resto da vida. A cidade talvez leve uns 50 anos para se recuperar desse resultado da eleição. E hoje, passado alguns anos depois dessa eleição, quase 20 anos, 15, 20 anos, a gente consegue perceber que realmente lá atrás ele estava certo. Então foram dois momentos que a visão política dele acabava me mostrando algo que naquele momento parecia assim, algo tão subjetivo, ou até mesmo algo de quem tinha perdido uma eleição, e era natural que desdenhasse daquela vitória. Mas a conjectura das coisas e os resultados posteriores mostraram que ele estava certo. O programa Tá na Web volta dentro de mais alguns instantes. O programa Tá na Web tem como convidado especial o advogado Fabiano Vicente Elias. Fabiano, vamos agora para a comunicação. Como é que a comunicação entrou na sua vida? O que isso representou para você, até por conta da tua formação acadêmica, recém-feita, acredito que na época. Como é que entrou a comunicação? Como é que você se viu empresário da área de comunicação? Olha, Silvana, eu sempre gostei muito de me expressar. Eu me lembro que dentro do colégio eu havia fundado um jornalzinho dentro da escola que circulava de mão em mão entre os colegas do então Peixinho Sapeca. Em Curitiba, depois, quando fui fazer ao final do primeiro grau e o ensino médio, ou do segundo grau, né, eu também lancei um jornal que acabou circulando em vários ambientes. E lá em Curitiba, fui presidente e fundador do Cineclube Sagarana, até em homenagem a uma excelente obra brasileira, também nessa área de comunicação. E depois, na faculdade, criamos o Cineclube Silvio Bach, e esse cineclube participou de uma mostra de cinema em Maringá, com um documentário sobre o incidente do Cormoran, aquele incidente da batalha da Fortaleza de Nossa Senhora dos Prazeres, da Ilha do Mel, contra um navio inglês de guerra que levava 3 navios prisioneiros de forma ilegal para a Inglaterra. E foi até premiado esse documentário do nosso cineclube, da Faculdade de Direito de Curitiba, que eu tive a oportunidade também de fundar. Então, essa veia de comunicação foi crescendo e surgiu a oportunidade de nós gerenciarmos, de eu ser diretor da rádio Ilha do Mel, em Paranaguá. A oportunidade, você já estava lá quando eu cheguei. E era uma área completamente nova para mim. Até eu brincava que cartucheira para mim era onde se depositavam os projéteis do revólver e do pistoleiro. E aprendi o que eram cartucheiras, o que era o intervalo comercial, o que era a exposição de mídia, enfim, várias das coisas, as quais você me fez questão de colocar muito graciosamente. E dali para frente eu continuei nesse ramo, mesmo depois que eu saí da Rádio Ilha do Mel. Nós chegamos a uma fantástica marca
se pudesse lembrar disso, de 86% de audiência naquela época, né? A rádio, em cada 100 Paranaguaras, quase 90 Paranaguaras ouviam a Ilha do Mel, a Rádio do Mel FM. Isso me deixou assim muito satisfeito. E saí dali e continuei na área de comunicação, porque em 96 nós fundávamos o terceiro provedor de internet no estado do Paraná, que era a Network BBS em Paranaguá. Em 98, a mesma Network deu início ao primeiro sistema de comunicação de internet via rádio, hoje chamado de wireless Wi-Fi, mas nós começamos isso em 98, sempre na vanguarda da tecnologia. Precursores. Então, e lá na Ilha do Mel mesmo, você deve lembrar, que foi a primeira emissora do litoral a fazer uma transmissão ao vivo para o Brasil inteiro. Nós tínhamos uma conexão através de satélite com a Band, lá de São Paulo, e fizemos a primeira conexão. Curiosamente, inclusive, naquela conexão, nós tínhamos um programa chamado Madrugada Maluca. Você lembra disso? Com o Nico Louco? E os meninos da Band ouviram aquele programa e, coincidentemente, alguns meses depois, a gente foi contactado pelo Emílio Zurita e outros membros lá da Band, perguntando sobre esse programa, e eles lançariam, algum tempo depois, o Pânico. Né? Veja, então, a gente foi criando alguns ambientes interessantes, e dentro dessa comunicação a gente nunca deixou de trabalhar nesse ambiente com a população. Os programas que nós tínhamos de integração social, né, como o do bairro, que valorizava o bairro, ou as famílias com aniversários, né, o pedágio da ilha, o apelo social, a Rua da Paquera, né, lembra da Rua da Paquera? Então, a rádio sempre tinha muito essa ligação e sempre a preocupação de estar ajudando as pessoas e ajudando a comunidade. A gente premiava as casas mais limpas, as que promoviam uma integração com o bairro para que a face da quadra ficasse mais preparada para receber os turistas. Isso lá em 1990. Então veja, há quanto tempo nós, daquela época, já estávamos na vanguarda dessas ações. E então, acho que querendo melhor para Paranaguá. A comunicação nossa sempre foi isso, né? Foi tentar integrar as pessoas e trabalhar de maneira que isso pudesse dar benefícios a todos. Desde aquele primeiro jornalzinho lá no Peixinho Sapeca, com 10, 12 anos, né, pegando assim moedinhas e centavinhos dos alunos para poder fazer em mimeógrafo aqueles jornaizinhos divulgando as datas de aniversário, as curiosidades, as piadinhas. Dali para frente, a comunicação para mim sempre foi isso: integração, valorização da pessoa e promover o bem-estar. Foi por isso que eu me dei tão bem na comunicação. Fabiano, e a política? O que marcou mais esse teu período? O que pesou mais a escolha de uma sigla partidária? Olha, o partido no Brasil, os partidos no Brasil são todos uma grande piada. Todos eles. O Brasil não tem partido. Essa opinião é do pai de família, é do advogado, do cidadão. É do empresário, do cidadão? Do cidadão brasileiro, advogado, que tem assim um sentimento de repulsa pela política brasileira, na situação que ela se encontra hoje. O Brasil não tem partido político. O Brasil tem aglomerados de interesses econômicos e sociais que não se sujeitam a trabalhar democraticamente por quem deveriam estar representando, mas apenas para atender seus interesses pessoais ou interesses de grupos econômicos que não estão ajudando o país nesse momento. E eu falo isso de todos os partidos. O Brasil hoje não tem partido ideológico. O Brasil hoje tem um partido que tende a ter ideias de poder mais à esquerda ou mais à direita, ou seja, com ideias mais sociais ou com ideias mais capitalistas. Mas todos eles, indistintamente, não têm ideologia. Acho isso muito ruim. Então, quanto a partido, hoje, no Brasil, basta que você esteja com vontade de ser candidato, escolher uma sigla partidária, juntar alguns amigos, montar uma comissão e se apresentar para ser candidato. Você não passa por uma formação ideológica, você não discute as raízes
dessa estrutura política, você não discute as necessidades de mudança. Do jeito que nós estamos no Brasil hoje, se não houver uma discussão reta, firme, ética e moral das reformas que o Brasil precisa fazer na política, nós nunca vamos conseguir sair desse marasmo, dessa continuidade, dessa até visão das pessoas de que é melhor voltar à ditadura do que ficar nessa democracia de falsidade. Eu não concordo com isso, acho que não é essa a saída. Acho que a saída passa por algumas alterações importantes, como retirada de remuneração dos vereadores. Acho que os vereadores não podiam ser remunerados. Acho que não deviam receber salário. A extinção dos cargos executivos de vice-prefeito, vice-governador e vice-presidente. São estruturas que não precisam existir para funcionar o executivo, que custam dinheiro ao erário, que custam dinheiro ao povo, que custam dinheiro que podia ser da saúde, da educação e que não saem para nada. E eu estou dizendo isso porque eu fui vice-prefeito. Eu sei que não precisa disso. Se o prefeito faltar, que venha o presidente da Câmara, o presidente da Assembleia, o presidente do Congresso, em substituição. Mas não alguém que foi eleito numa chapa como uma reserva de luxo, que custa dinheiro. Acho que o país precisa passar por essas estruturas. Acho que é inaceitável, e não só o executivo ou o legislativo, eu falei até dos salários de vereadores, mas isso tem que se estender aos deputados e aos suplentes de senadores. Acho que o judiciário não pode nunca funcionar com 60 dias de férias no ano. Quem não precisa da sua justiça agora? Se a pessoa vai à busca de uma ação judicial, de uma recuperação em ação, ele está precisando disso agora. Ele não precisa disso para daqui a 2 anos, 3 anos, 6 anos, 10, ou como acontece em várias ações, 20, 25 anos. Não dá para imaginar juízes chegando na comarca na terça-feira à tarde e saindo na quinta-feira de manhã, durante os meses que eles trabalham, e deixando mais 2 meses de férias, fora o 3º mês de folga prêmio. E aí, como é que fica o resto do país? Uma ótima pergunta que nós vamos questionar você no próximo bloco. Dentro de mais alguns instantes, nós voltamos com o programa Tá na Web. O programa Tá na Web tem como convidado especial o advogado Fabiano Vicente Elias. Fabiano, a sua experiência como vice-prefeito em Paranaguá, ela pode ser classificada como um sucesso ou você acha que poderia ter sido melhor? Poderia ter sido melhor. Em que aspectos? A gente, quando entra na vida executiva da cidade, com a chance de poder realizar, e sente que não fez tudo que gostaria, tenha certeza de que poderia ter sido melhor. Eu confesso, Silvana, que me senti frustrado em ser vice-prefeito e não ter a condição de realizar, porque essa é a condição do prefeito. O prefeito é ele quem age, é ele quem determina, é ele quem ordena, e o vice-prefeito é alguém, é como uma figura decorativa. Vice-prefeito, ou vice-governador, ou vice-presidente, são como figuras decorativas, num ambiente em que você, às vezes, até empresta a sua imagem para ajudar naquela conjectura política, mas você não decide, você não realiza. Aliás, na época, eu acredito que eu fiz alguma observação com você, coincidentemente, nós nos encontramos sempre na Fafipar, no momento da eleição. Você fala no sentido de apoio. Você mais apoiou do que foi apoiado? Não tenho dúvida nenhuma disso. Tenho certeza disso. Até porque eu não tinha para que receber apoio. Né? Mas no momento em que o vice não consegue agir, você se frustra. Você se sente frustrado. Eu não seria nunca mais na minha vida vice de coisa nenhuma. Porque a experiência que eu tive foi, apesar de positiva por ter ido realizar, e eu tenho a convicção de
de ter me entregado completamente ao cargo, eu me afastei das minhas aulas na faculdade, me afastei completamente do meu escritório de advocacia, para poder estar dedicado integralmente ao curso, a essa nova trajetória de vice-prefeito. Eu fiz isso durante 4 anos. Eu tenho certeza de ter realizado um bom trabalho, porque consegui ser o elo de ligação da Prefeitura com o Governo do Estado. Você deve se lembrar de um evento que nós tivemos com o governador Requião. Nós pegamos 2 governadores, né? Pegamos o governador Requião, 3 na realidade, depois o Orlando Pessutti e finalmente os 2 anos seguintes do Beto Richa. Mas havia uma rixa muito grande do prefeito de Paranaguá com o governador do Estado, Roberto Requião. E eu fui a uma solenidade com o Requião lá no Porto Seguro, inauguração de uma escola estadual. E lá fiz questão de falar em agradecimento pelo povo de Paranaguá, que o prefeito não podia estar presente, e virei para o governador e disse que naquela oportunidade o governador estava criando uma condição de educação muito importante, onde no mesmo bairro a criança podia entrar na creche municipal, passar pelo ensino fundamental e médio através da escola que ele estava entregando naquele momento e depois ingressar no ensino universitário através do Instituto Federal do Paraná. E ele, de alguma forma, se sentiu tocado por aquela nossa manifestação e acabou me convidando para acompanhá-lo no decorrer daquelas solenidades. Depois teve a inauguração do Terminal Público de Fertilizantes, e lá também pediu para que eu discursasse em nome da cidade, e ali nós quebramos o gelo com o Requião e conseguimos iniciar de novo uma conversa mais fácil do governador com a cidade, que depois com o Pessutti acabou deslanchando de maneira muito importante. E com o Beto Richa, eu também fiz essa ponte em vários setores de governo, na implantação do SAMU, na discussão do Centro da Juventude, na vinda dos navios de passageiro, com a construção, com o projeto do terminal de passageiros municipal, com o aquário marinho municipal, com a liberação de várias verbas, com o atendimento das vítimas das águas de março, daquelas avalanches de 11 de março de 2011. Trágicas. Então nós conseguimos abrir esses caminhos, porque o Beto e o Baca não conseguiam conversar. Esse caminho não havia, esse diálogo estava interrompido. E eu acabei sempre sendo o elo de ligação na maioria desses casos, para adiantar as facilidades do município. Então, eu me senti muito bem realizando essas continuações políticas. Além de ter representado o município como membro participativo do Comitê Executivo da Copa 2014, das Olimpíadas 2016, acho que isso foi importante para todos nós da cidade. E para 2014, a população vai ter alguma surpresa? Minha? Claro. Na política? Não acredito. Não acredito. Eu estou muito, muito decepcionado com a política. Mas os partidos já começaram a fazer uma sondagem? Já recebi alguns convites, recebi algumas propostas. Já no ano passado eu havia declarado a minha intenção de deixar o PSDB. Tenho comigo a convicção de que fui muito maltratado dentro do PSDB, fui muito desrespeitado dentro do PSDB. Então, deixei isso bem claro, nunca escondi essa posição, inclusive me manifestei publicamente sobre essa situação. E no final do ano avisei o governador, e avisei o partido, e até deixei isso público em jornal local, e que deixaria o PSDB quando terminasse o meu mandato. Não será diferente, essa minha posição não mudou, e eu continuo muito decepcionado como a política vem se formando e vem se ajeitando como se fosse uma grande quadrilha, para que, independentemente dos partidos, todos no fundo e no final sempre se acabem se dando bem. E eu acho que quem perde com isso no fundo é o povo. Bem, nós esperamos que esse seu pensamento possa ser, talvez, mudado até 2014 e que você possa aí, talvez, dar uma resposta que tanto a população gostaria. Temos muitos outros assuntos, teríamos aí muito mais tempo, mas hoje eu gostaria que você ficasse muito tranquilo para as suas considerações finais. Obrigado, Silvana, obrigado a todos que estão nos ouvindo, é um prazer estar aqui. Talvez algumas colocações que a gente fez tenham criado um certo impacto, alguma certa surpresa,
Mas se não fosse assim, não seria o Fabiano. Não seria eu, né? Mas eu fui assim muito transparente, muito sincero e muito direto. Não tenho intenção de participar da vida política nos próximos anos, não tenho intenção de participar da vida partidária nos próximos anos. Agradeço a sua colocação, muito gentil. Tenho escutado isso de outras pessoas, mas eu estou assim deveras desmotivado. Talvez em mim surgiu uma chama depois das manifestações que aconteceram no Brasil inteiro nos últimos 30, 40 dias. Achei aquilo de uma energia, de uma positividade fantástica, com um sentimento de brasilianismo muito grande e que veio de dentro do povo. Não foi de cooptação partidária, não foi fruto de mobilização ideológica, aquilo veio de dentro do povo. Não era só pelos 20 centavos, mas por uma série de dificuldades, de irregularidades, de coisas ruins que estavam acontecendo, que o povo se levantou. Aquilo me deu uma certa alegria, e me deixou assim muito animado. Mas eu espero que isso continue sozinho, que o povo continue se mobilizando dessa forma, que as coisas continuem acontecendo. Aí, Silvana, talvez a gente possa encontrar na política com todo mundo junto. Perfeito. O programa Tá na Web teve hoje como convidado especial o advogado Fabiano Vicente Elias.